Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre paisagismo para lugares pequenos. Isso porque eu moro em São Paulo e eu acabei meio que me especializando nisso, porque nós temos muitos pequenos quintais, pequenos jardins na frente de casas e pequenas varandas. E todos esses lugares merecem ser cuidados, sim. Não deixe sua varanda para os fumantes, faça um espaço para você. Tá? Isso é uma coisa muito importante, porque o nosso espaço, quando a gente comprou o apartamento, veio com a varanda e a gente acaba não usando, né? O quintal acaba virando aquele lugar onde a gente estende roupa e, no fim das contas, a gente não usa um pedaço da nossa casa. Então, hoje eu vou dar algumas dicas para isso acabar agora, tá? A primeira coisa que a gente precisa considerar é que para espaços pequenos a gente precisa ter soluções muito mais inteligentes. Então, pare e pense, raciocine o que você quer do seu espaço e se planeje antes de fazer qualquer compra. Isso vai prevenir os arrependimentos e aquelas estouradas de orçamento que a gente pode dar de vez em quando, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa pensar, o que você quer do seu espaço? Você quer uma churrasqueira, você quer um lugar para ler, você quer um lugar para as crianças brincarem, um lugar para você cuidar das suas plantas. Não importa o que você queira, você pode encontrar uma solução para fazer esse espaço acontecer, tá? Então, você tendo noção do que você quer desse espaço, você pode saber o que ele precisa para isso acontecer. Então, se você quer fazer um churrasco para os seus amigos, você vai precisar de uma churrasqueira, uma mesinha de apoio do lado dela e uma mesa para o pessoal sentar, certo? Agora, se você quer ler um livro, você precisa se preocupar com a iluminação e com o conforto daquela cadeira gostosinha que você vai sentar para ler, tá? Então, tendo essas noções, você vai saber tudo o que você precisa comprar. Tire as medidas do seu espaço, que é muito importante com espaços pequenos, tá? Para depois não fazer compra errada, gente. Então, tirou as medidas, já sabe como é que é o seu espaço. Vamos às compras, certo? A primeira noção que a gente precisa ter de compras para lugares pequenos é que muitas funcionalidades em um objeto só é muito mais legal do que ter um objeto para cada função, tá? Você vai ocupar muito menos espaço com uma coisa que vai servir muito melhor para você. Por exemplo, um carrinho, ele pode servir de suporte para churrasqueira ou então como uma mesa de apoio para você colocar do lado da sua poltrona, por exemplo, tá? Então, todas essas coisas que têm várias funções acabam sendo muito interessantes para lugares pequenos. Outra coisa que é bem interessante para esses lugares pequenos são objetos retráteis, tá? Coisas que você possa diminuir ou mesmo guardar enquanto você não está usando, acabam ressignificando o seu espaço a cada situação. Por exemplo, uma mesa que cabe 4 pessoas pode caber 8 se você estender ela. Ou seja, ela não ocupa tanto espaço quando você tiver só 4 pessoas e ela senta todo mundo quando você tiver mais visita, tá? Outra mesa que é bem legal é aquela que fica na parede, que você pode levantar, tá? Se você precisa da mesa, você levanta. Se você não precisa, você tem muito mais espaço para circular. Cadeiras dobráveis acabam sendo super interessantes se é uma coisa que você não costuma fazer sempre, usar as cadeiras, tá? Então, pense nesse sentido quando você for fazer as suas compras, para o seu espaço não ficar tão caótico e truncado o tempo todo, tá? Ok, sabemos dos móveis, agora vamos falar das plantas. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando fala de planta é em luz, tá? Quanta luz tem no seu espaço? Se você quer fazer uma horta, que é a primeira coisa que todos os meus clientes perguntam, você precisa de pelo menos 4 horas de luz solar no seu espaço, tá? E quando eu falo isso, as pessoas ficam, ai não, mas eu tenho mais ou menos, olha, essa é a recomendação minha. Existem algumas pessoas que conseguiram driblar e tem algumas plantas que estão lá vivendo felizes e contentes. Mas em geral, hortas precisam de muita luz solar. Então, se você tem menos de 4 horas de luz, talvez você tenha trabalho demais com as suas plantas e não vale a pena você ter essa horta lá só porque você vai se estressar, tá? Então, tenha em mente que se você tem pouca luz, o ideal é buscar plantas de meia sombra, tá? Ou plantas de sombra. Essas plantas vão ficar super felizes no seu espaço, vão ficar bonitas o tempo todo e não vão te dar dor de cabeça. Outra coisa que a gente precisa pensar é aonde colocar essas plantas, tá? Quando a gente tem um espaço pequeno, a gente pode colocar as nossas plantas no chão, mas aí elas vão ocupar um pedaço muito precioso do nosso espaço. Então eu sempre recomendo pendurar nas paredes e no teto.
o que a gente precisa sempre lembrar é que se você colocar um vaso muito baixo pendurado no teto, ou então um vaso muito grande na parede, esse espaço vai ser ocupado como se tivesse um vaso no chão, ok? Bom, dicas dadas, eu espero que vocês gostem bastante dessas dicas. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vocês podem ir lá no blog, que eu deixei tudo anotado para vocês. E se vocês usarem essas dicas, tirem fotos e mandem para mim, que eu quero muito ver, tá bom? Beijo, gente! Tchau, tchau!